Muitas pessoas conhecem o Salmo 23, pero conhecem solamente esta parte. El Senhor é meu pastor. Solo isso. Não é solamente isso. Tem outras coisas. E muitas outras coisas, e muitas outras bendições, pero também tem alerta de tudo que você vai passar. Ele habla assim: El Senhor é meu pastor e nada me faltará, como todos conhecem. Em lugares de verdes pastos me hace descansar. Então, quando você tem Jesus, tem o Espírito Santo como pastor de sua vida, você vai encontrar descanso. Você encontrará descanso, você encontrará pastos verdes para desfrutar e descansar. Em outras palavras, você encontrará paz e terá paz. Você vê que a maioria das pessoas hoje não tem paz. As pessoas não têm paz para dormir, não têm paz para descansar. As pessoas vivem ansiosas, vivem estressadas, vivem preocupadas. As pessoas dormem mal, as pessoas vivem tristes, correm de um lado para o outro e não há uma vida produtiva, não há crescimento. As pessoas trabalham para comer. Você vê que a maioria das pessoas trabalham para o dia. Trabalham o dia. Não tem descanso. Por quê? Porque a alma da pessoa está distante do pastor. Está distante de Jesus. Porque Jesus é o verdadeiro pastor, que entregou a vida por você. Ele é o pastor que entregou a vida por você. E no Antigo Testamento, as ovelhas entregavam a vida para o pastor. E as ovelhas produziam leite, produziam graça, produziam lana e produziam outras ovelhas. E os pastores que pastoreavam, que cuidavam do seu rebanho, que conheciam as ovelhas hasta por el nombre, as ovelhas davam a vida para este pastor. Davam a lana, leite, graça, e produziam outras ovelhas. Pero Jesus, ele foi o pastor que entregou a vida por você, para que você tenha descanso, para que tua alma tenha descanso. O problema é que quando a pessoa vive a prática do pecado, ella não tem o sacrifício de Jesus por você, por ella. Ella não crê neste sacrifício. Porque quando a pessoa crê neste sacrifício del pastor Jesus que entregou a vida por ella, a pessoa não vive a prática do pecado, a pessoa abandona o pecado para seguir a Jesus. E então esta pessoa terá descanso. Quem compreende? Aí ele habla assim: junto a águas de repouso me conduz. Você vê que as ovelhas, elas não logravam beber água em uma corrente forte, em um rio forte, porque elas eram levadas e se ahogavam. Então o pastor tinha que levá-las a um rio tranquilo. Me hago entender, sim ou não? A águas tranquilas, a um lago tranquilo. E allí as ovelhas bebiam e saciavam. É como hoje, você necessita saciar sua vida espiritual bebendo da água viva que é o Espírito Santo. Porque senão você será uma pessoa vazia, triste. Você será uma pessoa sempre frustrada, sempre necessitada. Quando Davi, ele escreveu este salmo, ele já estava grande e viejo. Ele estava escrevendo este salmo, falando de sua experiência de vida. Quando ele habla assim: "El Senhor é meu pastor e nada me faltará",
Ele não está falando só de coisas materiais. Ele não está falando solamente de alimento. Ele não está falando solamente de condição econômica. É não faltar para a sua vida espiritual. É não faltar el água viva, el água que é o Espírito Santo para você. Porque senão você tendrá todo e não será feliz. Você tendrá todo e será infeliz. Você tendrá casa, carro, matrimônio, vacações, todo, pero vai seguir infeliz, triste, vazia. Você vê que hoje a maioria das pessoas sofrem com depressão, porque estão vazias, deprimidas, angustiadas, têm crise de existência. As pessoas não entendem que necessitam deste repouso, necessitam estar em águas de descanso. E estas águas, solamente o Espírito Santo dá para ti. Mire o versículo 3. Ele restaura minha alma. Restaura quê? Cuerpo. Que está escrito? Alma. Restaura minha alma. Se você não cuida de tua alma, você está enfermo. Enfermo em seu interior, enfermo em tu coração, enfermo em tua alma. E você não será feliz. Você tendrá todo e não tendrá nada. Me guia por senderos de quê? De justiça, por amor de su. Então, quando você tem Jesus, o Espírito Santo como seu pastor, ele vai conduzir você em caminhos de justiça. Amém? Sua vida não será uma vida injusta. Você não sofrerá com a injustiça. Sua vida será uma vida justa. A justiça de Deus estará com você. Você terá uma vida justa. Ele vai conduzir você em senderos, em caminhos de justiça, para que você seja uma pessoa que viva uma vida justa. Você trabalha, ganha. Você está colocando Jesus como pastor de sua vida, então você terá esta vida justa. E a injustiça do diabo não tocará sua vida. Amém? Versículo 4. A hora vem que muitas pessoas não querem ver, pero hace parte. Ele habla, aunque passe por el valle de sombra de muerte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu vara e tu cajado me infundem o quê? Então, entendo na coisa. Você passará momentos críticos em sua vida. E é nesta hora que, se você não tem Jesus como seu pastor, você está perdido. Você vai passar por momentos oscuros, momentos que você verá a morte cerca de você, que você estará na cama de um hospital, que você de repente vai escutar do médico: não há cura. Você tem uma enfermidade autoimune. Você passará momentos difíceis em sua economia. Você vê que o mundo está passando por uma recessão econômica. O mundo está passando por uma recessão terrível. E vai estar mais difícil. Estará mais difícil. Então, quando você passar, ou esteja passando, ou passará por este vade de sombra de muerte, este lugar oscuro, este lugar de tinieblas, o pastor estará a seu lado. As ovelhas, os animais, não miram bem. Por isso, elas necessitam de um pastor para pastorear, para conduzir, para guiar, porque são animais que não têm uma boa visão. E por isso o pastor tinha que estar com uma vara e com um cajado. E com esta vara e com este cajado,
o pastor protegia, o pastor guiava, o pastor conduzia, junto com o perro que ajudava a conduzir. Entendo uma coisa. Você é ovelha. E como ovelha, você necessita de um pastor para tudo. O problema de muitos que querem, por seu orgulho, por sua vanidade, por seu egocentrismo, por seu eu, querem caminhar solo, pensam que sabem tudo. Nós não sabemos nada. Você não sabe do que a vida lhe trairá amanhã, o futuro lhe trairá. Você não sabe. Hoje você está aqui, graças a Deus, e amanhã? Aonde você estará? No hospital? Numa clínica? Hospitalizado? Sofrerá um acidente? Você não sabe. Então, você tem que estar em comunhão com o pastor. Amém? Para que quando você passe por este vade de la sombra o quê? De morte, ou seja, um lugar escuro, um momento difícil de sua vida, ele, pastor, estará contigo. Amém? Ele vai lhe guardar, lhe proteger. Ele vai passar com você não estará solo. Você não entrará em desespero, não entrará em pânico. Por quê? Porque você sabe que você não estará sola. Versículo 5. Tu preparas mesa delante de mim, em presença de meus inimigos. Has ungido minha cabeça com azeite. E meu copo está o quê? Esta mesa não é uma mesa física, não é uma mesa mueble. É que existia campos que eram tão extensos que pareciam na mesa. E as ovelhas ali repousavam, descansavam, comiam e estavam guardadas de los lobos, de los inimigos, de los animais ferozes. Elas não eram tocadas. O diabo quer tocar tu vida. O diabo quer tocar você. E você tem que pôr Jesus como pastor de sua vida. Aí quando ele habla aqui, ó, mire, ele digo, minha cabeça com azeite e meu copo está o quê? Aqui está o Espírito Santo que representa o azeite de Deus que está sobre sua cabeça. E a copa é tu coração que está lleno da presença de Deus. E quando tu coração está lleno da presença de Deus, você tem forças para superar, para caminhar, para conduzir-se e alcançar a vida eterna. Mas para isso, Jesus tem que estar e ser seu pastor. E para que ele seja seu pastor, você tem que ser ovelha obediente. Me hago entender ou não? Sim ou não? Você tem que ser ovelha. Você tem que ser parte deste rebanho. E a ser parte deste rebanho não é solamente estar na igreja, não é solamente vir domingo na igreja, não é solamente marcar um compromisso na igreja, é estar entregado a Jesus. É dizer, Senhor, seja meu pastor, cuida de minha vida, conduza minha vida, guia minha vida, proteja, me guarda, seja comigo, Espírito Santo, perdona meus pecados, perdona meus errores, perdona minhas falhas. Eu não sou digno de estar aqui, eu tenho errores, falhas, pecados, eu estou aqui em tua presença, sinceramente, eu necessito de ti. Amém? Eu quero que tu me guies, eu quero que tu me cuide, eu quero que tu guarde minha vida, eu quero este azeite em minha cabeça, me dando unção. Versículo 6. Certamente, el bem o quê? La misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida. E em la casa del Senhor morarei quê? Largos dias. Deus quer que você viva muito ou pouco? Largos dias. Mas para isso ele tem que ser seu pastor. Ele tem que cuidar de você. E você tem que viver na dependência de Deus, na dependência do Espírito Santo. E para isso você tem que abandonar seus pecados, abandonar seus errores. Então, tudo que Davi, ele pulso aqui, ele pulso por experiência. Porque Davi foi rei. E um rei exitoso, reinou em Israel
por 45 anos. Pero antes de ser rei, ele foi pastor. Ele cuidava das ovelhas. Por isso que ele foi um rei exitoso. Porque ele sabia cuidar das pessoas. Ele era cuidadoso com suas ovelhas, com seu rebanho. Ele matou um leão, ele matou um osso para proteger suas ovelhas. Moisés foi pastor. E por isso foi um grande líder. Abel foi pastor. O primeiro pastor do mundo foi Abel, que foi morto por seu irmão Caim. Davi foi pastor. Jesus foi o pastor que entregou a vida por você. Eu sou pastor. Os meus companheiros são pastores. Ser pastor é a maior dádiva que um homem pueda receber. Então, quando você valora Jesus como Senhor de sua vida e seu pastor, não vale faltar nada. Não vale faltar proteção, paz, amor, não vale faltar nada economicamente, não vale faltar nada. Mas ele tem que ser seu pastor. Não é você venir à igreja por venir. Não é você venir solamente para, repito, marcar um compromisso. Mas é venir para dizer: Senhor, Tu és meu pastor. Cuida de mim, guarda minha vida. É buscar a presença de Deus para que quando você passe por el vade de la sombra de muerte, você passe com Ele.